paz, amém? Todo mundo feliz com Jesus? Amém? Que bênção! Assim como eu fiz de manhã, queria aproveitar e fazer uma correção sobre os avisos acerca do sábado, porque sábado é o congresso Despertar da Noiva, então nós estaremos aqui, quinta, sexta, sábado e domingo, vai ser uma semana assim, um tempo, 4 dias abençoados. Então sábado o culto dos jovens é junto aqui no congresso, nós estaremos juntos celebrando ao Senhor aqui no congresso Despertar da Noiva, amém? Então essa é a correção que eu precisava fazer com vocês também, e eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo, amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis 22, quando você encontrar, fique sobre os seus pés, por gentileza. 1 Reis 22, a partir do verso 52, eu creio que Deus tem algo para falar hoje nas nossas vidas. Essa noite abençoada, que louvor abençoado, amém, irmãos? É bom louvar o Senhor, não é? É bom sentir a presença de Deus, nos derramarmos na presença do Senhor. Como é bom estar aqui. Enquanto você encontra, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: que bom que você veio. Fala assim: você sabia que você está no melhor lugar do mundo? Amém? Aleluias. Nós estamos diante da presença do nosso Deus e isso é muito bom. 1 Reis 22, todos encontraram? Amém? A partir do verso 52, diz assim a palavra do Senhor: E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá. Reinou então 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai, como também no caminho da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Só até aí, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, te rendemos graças, Senhor, nessa noite, e pedimos que o Senhor venha falar conosco no nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração, e que a tua palavra, Senhor, encontre morada nele, e venha nos transformar no poderoso nome de Jesus. Oramos. Quantos concordam, digam amém? Pode se sentar por um instante. Irmãos, o tema da minha mensagem nessa noite é: eu escolho ser a melhor versão dos meus pais. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de falar um pouco também sobre escolhas, com o tema que escolhas definem destinos, não somente os nossos, mas os destinos também de pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família, da nossa casa, no nosso trabalho. As nossas escolhas definem futuros, destinos. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje acerca dessas escolhas que nós fazemos no contexto da nossa vida particular, relacionado à nossa parentela. E nesse tema, eu escolho ser a melhor versão dos meus pais. Então esse texto de 1 Reis vem falar sobre Acasias. E Acasias foi um rei em Israel, que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Porém tem um detalhe interessante: a Bíblia diz que Acasias fez aquilo que era mal conforme o seu pai e a sua mãe haviam feito. Então percebemos que quando olhamos para a história de Acasias, há uma transferência de legado. Aquilo que Acabe e Jezabel fizeram, Acasias também fez, o que era mal aos olhos do Senhor. Então quando nós olhamos para a história desses personagens e alguns outros que eu quero relatar hoje com vocês, nós vamos perceber que às vezes nas gerações futuras existe um padrão, ou existe uma continuidade de um legado ou de uma herança que vem através dos pais, assim como acontece com Acasias. Então antes de entrar de fato na história de Acasias e seus irmãos, eu quero falar um pouco sobre seus pais, sobre Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel são personagens muito conhecidos, talvez você conhece bastante da história desses dois. E esse casal é um casal cuja história é marcada por perversidade, por situações complicadas de idolatria, pessoas que faziam aquilo que era mal diante de Deus. Esse casal chama atenção não por serem pessoas que são referência, um casal referência, um casal abençoado, reis que faziam aquilo que era bom, coisas boas ali para o reino, não. Acabe e Jezabel são marcados por uma história de idolatria, apostasia e tudo aquilo que era mal. Então esse casal nos chama atenção por esses fatos. Jezabel é aquela que quando se casa ali com Acabe,
ela vai ter uma influência tão negativa sobre Acabe e sobre o povo, porque ela vai trazer ali para aquele reinado, para aquele povo, adoração a Baal. Um povo que adorava a Deus, ela vai introduzir a adoração a um outro Deus, chamado Baal. Então Jezabel era uma adoradora fervorosa de Baal e Aserá, e ela vai conseguir implantar naquele reino, ela vai conseguir destruir a adoração ao Deus de Israel, e inserir então a adoração a Baal e a Aserá. Essa é a história de Jezabel, e ela vai manipular quem? O seu marido, Acabe, e ela vai manipular ele, para que ela conseguisse alcançar os seus objetivos. Jezabel vai, por exemplo, persuadir a Acabe, para que ele pudesse construir um novo templo. Um templo a quem? A Baal e a Aserá. Então percebemos que ela vai fazendo de tudo, até conseguir uma substituição completa da adoração a Deus, por uma substituição a Baal. Até os profetas ela substitui, e ela monta ali um exército, um time de profetas de Baal, não os profetas do Senhor. Então Jezabel consegue, com sua influência, fazer com que a adoração a Baal triunfe naquele lugar. Jezabel é marcada por isso, uma mulher maligna, traiçoeira, uma mulher ardilosa, uma mulher que consegue ali influenciar negativamente o seu marido Acabe. Mas então chega um tempo onde Deus levanta ali o profeta Elias, e Elias vai ser um instrumento de Deus para colocar fim nos projetos ali de Jezabel e Acabe. Elias é levantado para poder vencer, por exemplo, todos os profetas de Baal que Jezabel havia implantado e colocado ali no reino. Jezabel vai ter essa trajetória marcada por perversidade, e Elias virá nesse tempo. Elias virá justamente com esse propósito de Deus, com uma voz profética, uma palavra profética, para colocar fim em toda idolatria, no poder que era anunciado pelos profetas de Baal. E nós sabemos, Elias vai orar no monte, e fogo descerá do céu. Vamos ver ali a manifestação do poder de Deus, e nós vamos ver de fato os profetas de Baal sendo destruídos. Esse é o contexto. Conecta comigo para você entender onde eu quero chegar. A história é mais complexa do que isso, porque aqui nós estamos falando de Jezabel e Acabe, e nós vamos entender aonde o legado desses dois vai chegar. Porque Jezabel e Acabe, eles vão seguir um caminho terrível, e a consequência desse caminho será um fim mais trágico do que o começo. Quando nós olhamos para a história deles, por mais que eles tenham feito muitas coisas más ao longo do caminho, nós vamos ver também que todas as profecias de Deus através de Elias sobre a morte deles se cumpriram à risca. Nós vamos ver ali Jezabel morrendo no chão, comida pelos cães, consequência de seus atos. Mas o legado deles não para por aí, porque a Bíblia vai dizer que Acabe e Jezabel tiveram 3 filhos. O primeiro deles é Acasias, texto que nós lemos agora. Tem depois também Atalia e Jorão. Guarda comigo esses 3 nomes. Fala comigo: Atalia, Jorão e Acasias. 3 filhos. Esses 3 filhos são ali a descendência de Acabe e Jezabel. E quando nós olhamos para uma descendência, nós imaginamos que aquelas pessoas, por terem os exemplos de seus pais, farão às vezes escolhas melhores. Mas o que nós vamos ver pela história é que Acasias, Atalia e Jorão farão escolhas igual ou piores do que os seus pais. Eles têm um exemplo do caminho que Jezabel e Acabe trilharam, e tem um exemplo de como eles terminaram. Mas eles vão escolher seguir um caminho igual ou pior. E a gente chega então, quero falar sobre o primeiro personagem, Atalia. Atalia, filha de Jezabel e Acabe, vai se casar com Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, e vai estabelecer uma herança entre esses 2 reinos. Então ali Israel e Judá vão estar aliançados, para que pudessem então exercer um novo reino, um reino de aliança. E o que vai acontecer nesse tempo? Atalia, assim como a sua mãe, vai influenciar negativamente a vida de Jeorão, para estabelecer novamente a adoração a Baal e a Aserá. Seguindo os passos e o caminho da sua mãe, ela vai promover novamente a adoração a deuses pagãos. Olha o caminho que Atalia vai seguir, mas ela já sabia o caminho da sua mãe.
ela sabia tudo de ruim que acontecia, ela sabia que a mãe dela fazia tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, mas qual a escolha de Atalia? Atalia vai escolher o mesmo caminho da sua mãe. Ela vai promover a adoração a Baal, ela vai promover a adoração a Aserá, e apesar do exemplo ali de Jezabel, ela escolhe o mesmo caminho. Isso começa a falar comigo sobre duas coisas: sobre filhos que têm a tendência de seguir o caminho mal dos seus pais, mas pais também que têm uma responsabilidade sobre o legado que deixam para os seus filhos. Todos nós temos ali a nossa responsabilidade, são escolhas, e eu falei disso de manhã. Diante de nós sempre está uma porta larga e uma porta estreita. Jesus falou isso para nós no livro de Mateus. Ele dá um conselho para nós: diante de vós terá sempre uma porta larga, que leva a um caminho largo, mas que o fim é a perdição. Mas também terá diante de vós uma porta estreita, que levará para o centro da vontade de Deus. E nós vamos ver que muitas vezes é muito mais fácil alguém escolher a porta larga. E a porta larga é a porta da perdição, é a porta do engano, é a porta da mentira, é a porta da coisa errada, é a porta do pecado. Essa é a porta larga. E nós vamos ver aqui agora a Atalia fazendo como a sua mãe, escolhendo a porta larga. Pais, aqui tem um alerta para vocês, aqui tem um alerta para mim que sou pai. Se nós escolhemos as portas largas da nossa vida, nós estamos ensinando aos nossos filhos que é mais fácil escolher a porta larga. Quando nós erramos e falhamos, tomamos decisões erradas, nós estamos de alguma forma dando um testemunho e um exemplo para os nossos filhos. Escolham também o caminho errado, escolham também a porta larga, escolham o caminho do pecado. Por isso que nós temos uma responsabilidade imensa na criação dos filhos. O tempo todo eles estão de olho em nós. Quantos já viram, por exemplo, as crianças imitando seus pais? Lá em casa, as minhas filhas imitam tudo. Agora a pequenininha, a Emily, ela imita tudo da irmã. Tudo que a irmã faz, se a irmã se apoia dessa forma na mesa, ela também se apoia da mesma forma e fica olhando, copiando, imitando exatamente da mesma forma. E aí nós alertamos, inclusive a Emanuele, a maior, falando: filha, toma cuidado com aquilo que você faz, porque a sua irmã está de olho em você. Tudo que você faz, ela copia. Tudo que você faz, ela imita. Assim também é na nossa vida. Nós, como pais responsáveis, avós, tios, você que tem contato, convívio com qualquer criança pequena, eles estão te imitando, te observando, tentando copiar algo que você faz. Por isso é muito importante o exemplo. Muitas vezes crianças se tornam no futuro consumidores de produtos alcoólicos, cigarro, adquirem vícios, porque tiveram convívio disso na sua infância. Influência. As crianças tendem a imitar, a copiar. E a Atalia vai fazer isso. Mas o fim de Atalia foi tão trágico quanto da sua mãe. Atalia foi capturada, executada, e ali então ela teve o fim do seu legado de tirania e idolatria e injustiça. Capturada e morta de uma forma trágica. E aí nós vamos ver o segundo irmão, Acasias, do texto que nós lemos. E a Bíblia é enfática em dizer que assim como seu pai, assim como sua mãe, Acasias escolheu um caminho que era mau aos olhos do Senhor. Mas ele tinha agora não um exemplo só do pai e da mãe, mas também da sua irmã. Mas mesmo assim, Acasias, mesmo tendo a oportunidade de ser um rei melhor, Acasias vai escolher seguir um caminho mau. Acasias não só deixou de buscar ao Deus de Israel, como certa vez, a vida dele foi marcada por um momento, aonde ele vai buscar conselhos com o Deus pagão Baal-Zebude. Isso levou à fúria de Deus, do Deus de Israel, nosso Deus. E então se tornou real a profecia de Elias. E ele então teve uma morte prematura. A Bíblia diz que Acasias morreu prematuramente, ou seja, morreu antes da hora. Certamente Acasias poderia viver mais um tempo, mas o feito maligno dele, o caminho que ele tinha escolhido, trouxe a ele uma morte prematura. A Bíblia diz que a morte dele foi prematura, morreu antes da hora. Deus resolveu colocar fim na vida dele ali mesmo, de tão perverso que ele estava se tornando.
ele tinha pegado conselhos com outro Deus. E aí nós vamos ver o fim desse personagem, até chegar no terceiro irmão, Jorão. Jorão é o terceiro, o último filho de Acabe e Jezabel, e também escolheu seguir os passos dos seus pais. Olha que trágico o legado deixado por Acabe e Jezabel. Olha como o exemplo dos pais impactou negativamente na trajetória dos filhos. Acabe e Jezabel fizeram tudo o que era mal, deram todo tipo de mau exemplo, e isso refletiu diretamente em suas gerações, na sua descendência, na sua prole. Nós temos agora Atalia, Acasias, Jorão, fazendo tudo o que era mal, adorando a deuses pagãos, sendo tiranos com o povo, reinado marcado por rebeliões, por instabilidade política, econômica, social, todo tipo de tragédia marcavam aqueles reinados. Jorão vai ter um fim trágico também, foi morto por Jeú. Jeú foi um homem que foi levantado, ungido por Deus, que foi usado por Deus para justamente derrubar e matar Jorão. Olha que trágico a história desses personagens. E esses três personagens são exemplos de como a influência dos pais acontece de forma direta na vida dos seus filhos. Como que os filhos tendem a replicar aquilo que os pais fazem. Mas eu tenho uma mensagem hoje para você, e não é para você pai, é para você filho. Porque muitas das vezes nós carregamos na nossa vida, na nossa história, as marcas da nossa criação. Muitas vezes nós estamos na fase adulta e nós carregamos as marcas da história da nossa família. Nós carregamos as marcas da personalidade dos nossos pais. Quantos já ouviram alguém dizer assim: eu sou nervoso porque o meu pai era nervoso, o meu estupim é curto porque a minha família toda tem o estupim curto, eu ajo dessa forma, eu tenho esse vício porque na minha família tem alguém que tem esse vício, eu ajo dessa forma porque na minha família alguém age dessa forma. Eu sou uma pessoa muito impulsiva porque minha mãe era impulsiva, eu sou muito nervosa porque a minha mãe era nervosa. Quantos já ouviram isso? Quantas vezes nós baseamos a nossa forma de ser, porque o nosso pai, a nossa mãe, alguém da nossa família, depositou em nós uma carga hereditária, uma carga de personalidade, e nós tomamos isso para nós, e nós falamos: não, eu sou assim porque alguém me ensinou a ser assim, porque eu tinha um exemplo a ser assim. E eu creio que essa mensagem hoje pode ser libertadora para a sua vida. Porque muitas vezes nós carregamos uma carga hereditária que não é nossa. Nós carregamos um traço de personalidade que não é para ser para você. Foi dos seus pais, mas nós podemos colocar um fim nisso no nome de Jesus. Você não precisa ser nervoso igual o seu pai era. Você não precisa ser intolerante igual a sua mãe era, nervosa igual a sua mãe era. Você não precisa ser impulsivo como a sua família é. Você não precisa ter o estupim curto como o pessoal da sua família tem. Não carregue uma marca que não é para você, porque Jesus Cristo é aquele que veio para fazer novas todas as coisas. Ele é aquele que veio para mudar a nossa natureza decaída e colocar em nós um Espírito Santo que nos torna sim a prova de todo tipo de maldade. Mas é uma escolha. Nós temos uma escolha. Eu creio certamente que diante de Atalia, Acasias e Jorão tinha uma escolha. Diante deles tinha, como eu falei de manhã, uma porta larga e uma porta estreita. Muito mais fácil eu passar pela porta larga e falar assim: ah, eu sou assim mesmo por causa dos meus pais. Não, eu sou assim mesmo por causa da minha família. Não, eu sou assim mesmo porque eu fui criado no meio de gente assim. Então é mais fácil eu simplesmente levar a vida e continuar passando pelas portas largas que eles passaram. Como eu falei de manhã, um abismo puxa outro abismo, portas largas puxam outras portas largas. Eu estou no caminho largo, só vai ter porta larga. Num caminho largo não vai ter uma porta estreita para você andar. Você vai ter que dar meia volta e encontrar a porta estreita para que você possa passar. Então nós vamos entender com a história desses personagens que eles tinham sim, eu creio nisso, eles tinham oportunidade de escolha. E nós vamos ver por quê. Porque quando nós olhamos agora para outra família, eu tenho uma outra família para trazer para vocês de exemplo. Nós vamos ver a história de Manassés, Amon e Josias. E essa família é uma família interessantíssima. Uma família também que carrega marcas como essa que eu citei.
mas existe uma quebra de uma maldição hereditária, de um traço de personalidade hereditário, que vai ser fundamental para o nosso entendimento nessa noite. Quando nós olhamos para essa família, Manassés foi considerado um dos reis mais terríveis e perversos de toda Israel. Manassés carrega esse título. Vários teólogos e estudiosos consideram Manassés o pior rei que Israel já teve. Pior do que Jezabel, pior do que Acabe. Manassés é considerado o pior rei de todos. E ele teve um filho, e esse filho se chamava Amon. E Amon fez tudo quanto era perverso, igual ao seu pai. Mas a Bíblia vai dizer sobre o 15º rei de Israel, chamado Josias. Josias era filho de Amon, neto de Manassés, 15º rei de Judá, e a sua história vai ser narrada no livro de 2 Reis, 2 Crônicas, e a história de Josias nos mostra que é possível romper com todos os traços hereditários negativos que vêm da nossa família. Josias é um personagem que nos mostra que é possível sim escolher um caminho diferente, por mais que a sua família carregasse uma marca negativa. Por mais que Manassés e Amon faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor, Josias se levantou e decidiu colocar fim em todo o traço negativo de maldade, de idolatria, de adoração a outros deuses que seu pai e o seu avô carregavam. Josias é interessantíssimo. Josias vai ter o exemplo, e Manassés, seu avô, reinou por 55 anos e foi responsável por introduzir a adoração a outros deuses no reino de Judá. Olha a marca de Manassés. Manassés, o seu avô, ele foi responsável por introduzir a adoração a Baal dentro da tribo de Judá, do reinado de Judá, e reinou por 55 anos. Não satisfeito com Baal, Manassés também construiu um templo a Aserá, e construiu um poste ídolo dentro do altar do templo de Deus. Olha a afronta de Manassés, considerado um dos piores reis que Israel já teve. Amon, seu filho, vai escolher o mesmo caminho, assim como Acasias, Jorão, Atalia. Amon agora, carregando a herança de seu pai, vai fazer a mesma escolha. Eu vou fazer tudo aquilo que os meus pais fizeram. Eu nasci assim, eu cresci assim, e toda vez que eu me lembro disso, eu lembro do pastor Vilaça. Pastor Vilaça sempre nos encontros de líderes, nos encontros, ele sempre fala sobre a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. São essas pessoas. São pessoas que, porque nasceram nesse lar, porque cresceram nesse lar, porque estão convivendo com pessoas nesse lar, dessa forma, se tornaram réplicas e cópias dos seus pais. E quantos de nós, às vezes as pessoas olham e falam assim: ah lá, estupim curto igual o pai, que bonitinho. Não é bonitinho não, gente. Quantas vezes olha para uma criança pequenininha e fala lá, ela nervosinha igual a mãe. Não é bonitinho não, gente. Nós vamos perceber que vai chegar um tempo na história daquela família, Manassés, Amon e agora Josias, justamente tendo carregado um legado e o exemplo dos reis mais perversos de Judá. Josias agora é levantado rei, e ele tem apenas 8 anos de idade, uma criança, vai receber um título de extrema responsabilidade, e uma criança vai nos mostrar que é possível ser feita uma escolha para colocar um fim de todo um legado de maldade. Uma criança vai nos mostrar que é possível sim colocar um fim em todo traço negativo de personalidade. Uma criança vai nos mostrar que é possível sim eu seguir um caminho por uma porta estreita, e não é necessário eu escolher uma porta larga para que eu seja feliz ou para que eu consiga conquistar as coisas. 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, Josias vai se tornar um exemplo, não de maldade, não de ter feito escolhas segundo seus pais, não de carregar a mesma personalidade difícil, maldosa, enganosa dos seus pais ou do seu avô.
Josias vai se levantar agora como um jovem, como uma criança e um jovem que vai ouvir e servir a Deus. Olha que tremendo, gente. Josias assume o trono com 8 anos, e ele vai chamar o povo de Judá para um tempo de conserto. Lembra que eu falei que escolhas definem destinos? Aquele povo de Judá estava condenado a um destino: fracasso, derrota, maldição, por causa de Manassés e Amon. Josias se levanta naquele tempo, faz uma escolha: nós vamos purificar as coisas, nós vamos santificar as coisas, nós vamos recolocar as coisas no lugar, nós vamos destruir aquilo que não é do Deus de Israel, nós vamos destruir tudo aquilo que não está no centro da vontade de Deus, e haverá um tempo de conserto. Eu escolho mudar o destino dessa nação. A escolha de Josias não influencia apenas a sua vida, mas influencia a vida de todos aqueles que habitavam em Judá. Josias se levanta então com um novo compromisso de justiça, de retidão, e aí então ele vai começar a destruir tudo aquilo que era relacionado à adoração a Baal. Josias se levanta e começa a destruir os altares pagãos, os altares a Aserá, todos os postes ídolos, tudo aquilo que estava em desconformidade com a adoração a Deus, ele vai destruir. E então vai começar um processo de reconstrução do templo. E é interessante que a Bíblia diz que no meio desse processo de reconstrução, Josias encontra ali um trecho da lei. Ele encontra ali um trecho do livro da lei, provavelmente, segundo estudiosos, o livro de Deuteronômio. E ele encontra ali, ele medita naquelas palavras. E ao encontrar a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Josias rasga as suas vestes, coloca a sua cara no chão e se humilha na presença do Senhor. Olha como uma criança, um jovem, vai ali agora entender o poder da palavra de Deus, que é capaz de colocar fim em toda a herança maligna que estava sobre aquele lugar, sobre a vida dele. Assim também é conosco, meus irmãos. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje nessa noite é: qual o traço de personalidade, qual a herança que você tem carregado por causa dos seus pais? E pais, eu não estou aqui falando mal de vocês. Certamente meus pais podem estar assistindo essa live, e eu não estou falando mal dos pais, mas de fato nós não somos perfeitos, nós erramos. Quantas vezes eu já errei com as minhas filhas? Quantas vezes nós erramos com os nossos filhos? E pais, eu não estou falando contra vocês, mas muitas das vezes nós, na posição de filhos, adquirimos certas cargas, certos traços de personalidade, porque isso foi implantado às vezes de maneira desproposital em nós por causa dos nossos pais. Sim ou não? Às vezes nós desenvolvemos sim uma intolerância, às vezes um nervosismo exagerado por causa dos nossos pais. Não estou falando contra os pais, apesar de precisamos ser vigilantes com isso, mas às vezes nós como filhos carregamos esses traços na nossa vida. Às vezes o estupim curto, qualquer situação já explode, é porque a família era assim. Mas Josias vai nos mostrar que não é porque os nossos pais foram assim que nós precisamos ser. E nós precisamos entender essa palavra, porque isso é uma escolha que nós podemos fazer. Eu escolho ser melhor do que os meus pais. Eu escolho ser melhor do que eles, a melhor versão deles, e nós pais queremos isso para os nossos filhos. Eu quero que as minhas filhas sejam muito melhores do que eu, certamente a minha esposa quer que as nossas filhas sejam muito melhor do que ela, muito melhores. Nosso desejo é esse, que eles sejam melhores versões de nós, mas a escolha caberá a quem? A elas. Chegará um tempo que elas decidirão se elas vão querer ser versões melhores ou piores de nós. Nós ensinamos o caminho, a pastora Dani nos ensina, né, pastora? Ensina no caminho, mas chega um tempo que a escolha está nas mãos deles. Josias tinha 8 anos e escolheu: eu vou escolher ser uma melhor versão do meu pai Amon e do meu avô Manassés. Eu vou romper com todo traço de personalidade negativa, e eu vou viver uma nova história agora com Deus. Qual a escolha que você pode fazer nessa noite? Você pode fazer uma escolha de romper com essa herança que segue a sua vida.
Você pode escolher hoje sim colocar fim nesse estupim curto, porque o Espírito Santo, ele é temperança, domínio próprio. Você pode sim escolher, às vezes, romper com esse traço de personalidade de alguém impulsivo, porque o Espírito Santo é domínio próprio. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua natureza, Ele pode colocar fim nesse traço que você carrega há tanto tempo. Às vezes você está transmitindo isso para os seus filhos, mas hoje é tempo de colocar um fim nisso no nome de Jesus, porque Jesus Cristo é aquele cujo sangue é capaz de restaurar, é capaz de purificar, é capaz de curar todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus é aquele que pode purificar os vasos, que nas casas existem vasos de honra e de desonra, vasos de ouro e prata, mas também de barro e madeira, mas que Deus é capaz de purificar, transformando o que é barro em prata, madeira em ouro, o que é desonra em honra, o que é mal para algo bom. Mas o que nós precisamos fazer? Fala comigo assim: eu preciso escolher. Fala com o irmão que está do seu lado assim: você está disposto a escolher? Que cara que ele fez, irmão. Como eu disse hoje de manhã, escolher é um dos maiores dilemas da humanidade. E todos os dias na nossa frente tem uma porta larga e uma estreita. Todos os dias. É difícil passar pela estreita. Às vezes eu falei de manhã que tem que passar até de ladinho assim, ó, espremendo, apertado. E essa porta estreita é da honestidade, é da temperança, é do domínio próprio, é da bondade, é do amor, é do perdão, é de uma vida controlada, é de uma vida santa, é de uma vida pautada na vontade do Senhor, na verdade do Senhor. Essa é a porta estreita. Muito mais fácil, eu vou viver assim mesmo, carregando o legado que já está colocado e posto sobre mim. Mas hoje eu quero te convidar, e essa palavra nos convida. Por que porta você quer passar? Você quer passar pela porta larga e continuar seguindo o caminho dos seus pais? Ou você pode retornar, passar por uma porta estreita chamada Jesus Cristo e colocar fim em tudo aquilo que é mal na sua vida, tudo aquilo que você carrega, que foi colocado sobre as tuas costas, tudo aquilo que você vem vivendo e você responde e corresponde ao mundo da forma como você aprendeu. Mas eu quero te falar que o Espírito Santo pode te ensinar a ser uma pessoa nova. O Espírito Santo pode fazer de você uma pessoa nova. Você não precisa carregar os exemplos negativos dos seus pais. E eu não estou falando para você eliminar toda a criação que você teve, você esquecer que seus pais existiram. Mas meu pai e minha mãe só me trouxe coisa ruim. Não estou falando isso. Honra os teus pais. Estou te falando para você entender essa palavra e fazer uma escolha de não seguir os maus exemplos que eles te deram. Porque nós como pais fazemos isso às vezes. Erramos, falhamos. Quantas vezes temos que ir lá pedir perdão para os nossos filhos? Às vezes está aqui, pai, e hoje vai ser uma noite que você vai poder pedir perdão para os seus filhos, pelos seus erros, para que um novo legado seja colocado sobre a vida deles. Mas eu quero te chamar hoje para você se levantar e liberar perdão para os seus pais e falar: Deus, eu não quero mais viver com esses traços na minha vida. Eu não quero ser explosivo, impulsivo, nervoso, estupim curto. Eu não quero seguir o caminho dos vícios dos meus pais. Eu não quero essa herança para a minha vida. Eu quero ser como Josias. Eu quero ser como Josias, que se levantou e falou: não, os meus pais adoraram outros deuses, eu porém e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, eu quero fechar com esse texto. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Escolha. Josué está falando sobre escolha. Percebe comigo? Vou ler de novo. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, ele está falando para um povo que está longe de Deus. Se vocês não querem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Sai do muro. Porque olha, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, ou seja, vocês estão hoje adorando outros deuses, estão em cima do muro, porque de vez em quando também dá um pulinho aqui na igreja e serve a Deus. Vocês porém têm uma escolha hoje,
Josué está falando com eles: escolham hoje a quem vão servir. E ele fecha assim: eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, esse texto é tremendo. Não é porque os outros estão fazendo, não é porque a minha família não adorava a Deus, não é porque a minha família me colocou esse traço de personalidade em mim, me fez ser assim, que eu vou continuar sendo assim. Uma escolha está diante de nós hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor.